Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Amados, vamos receber a palavra de Deus em nossos corações. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta tarde, para a sua vida, para essa situação que você está vivenciando, para as tuas dificuldades, para as tuas lutas. O nosso texto para a meditação nesta tarde está lá em 1 Samuel, capítulo 16, dos versos 6 a 11. É um texto muito conhecido, mas muito pertinente. 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 a 11. Escrito está: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadade e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim, fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eu acho linda essa expressão: não nos assentaremos à mesa antes que ele venha. Ó Deus, precisamos de Ti, sempre, sempre, sempre. A condução e a iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja canalizada aos corações daqueles que agora Te ouvem e precisam destas palavras, desta semente em seus corações. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do Teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao Teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, o nosso tema para esta tarde abençoada, em que Deus nos concede e que traz aos nossos corações, é o coração que Deus vê e escolhe. O coração que Deus vê e escolhe. Amados, desde lá do verso 1, o Senhor havia dito para Samuel que já havia provido um novo rei para Israel. Saul precisava ser substituído, e ele disse então ao teu profeta: Vá, que eu já me provi um novo rei para Israel. Samuel então obedeceu ao Senhor, como nós vemos que está escrito no verso 6, que eu vou ler para os amados irmãos, e já lido. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel foi à casa de Jessé, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente perante o Senhor está o seu ungido. E eu vos pergunto nesta tarde quais foram os requisitos de Samuel para a sua escolha. Ao contemplar com os seus olhos a Eliabe, tinha uma missão em seu coração, dada por Deus, na escolha de um novo rei para Israel. O profeta era um instrumento de Deus, mas o que estava nele pensando quando escolheu a Eliabe? Ou quando verificou pelos seus olhos que aquele certamente seria o ungido do Senhor? O que Samuel havia se baseado para a sua escolha a Eliabe? Amados, o Senhor discordou de Samuel nessa sua primeira intenção. Ai, amados, como às vezes é difícil o nosso julgamento, né? Às vezes investimos demais na aparência e nos decepcionamos.
Porque as pessoas, às vezes, aparentemente bonitas, não são aquelas que falam coisas que nos agradam, não são aquelas que vivem da forma que nos agradam, não são aquelas das amigas ou amigos ou irmãos que nós esperamos, não é verdade? Ao contrário disso, às vezes olhamos para alguém e já o desprezamos. Já achamos que não serve. Esse não é o tipo para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para uma irmã. Nos precipitamos tanto em supervalorizar aqueles que muitas vezes só têm aparência, e temos também, amados irmãos, nos precipitamos a desvalorizar, a diminuir pessoas que às vezes têm uma aparência simples, mas um grande conteúdo em seus corações. O verso 7 nos mostra o que Deus falou para Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Samuel não havia percebido, mas Deus estava dizendo para Samuel. E quando ele achou que Eliabe seria o escolhido de Deus, Deus disse: não atente para a sua aparência. Precisamos ser cautelosos, amados. Precisamos ser. Em nossos relacionamentos, amados. Em nossas escolhas, precisamos ter cautela. Às vezes nós julgamos apenas por aquilo que nos impressiona. E essa impressão, às vezes, é grande, é substancial, mas é curta. E então vem a decepção, que é muito maior. Nos decepcionamos e, às vezes, falamos: eu nunca imaginei que essa pessoa seria isso e que agora se configura para mim. Deus também falou: não atente para a sua altura. Às vezes achamos que as pessoas de melhores postes, né? Altas, bonitas, mas Deus não estava falando somente de altura aí, não. Em qualificação, né? Com muitos títulos, são as pessoas de melhores possibilidades, ou pessoas que reúnem, né, as características, os critérios, as qualidades para serem nossos amigos. Né? Eu não sei qual é mais forte quando nós nos decepcionamos com a pessoa que investimos muito pelo nosso olhar, ou quando nós desvalorizamos uma pessoa, amados, que não dávamos nada para ela, por ela, e nos surpreendemos pela qualidade que aquela pessoa tem, de carinho, de atenção, amados, para conosco, de presteza, amados, de amor. E às vezes já passou no meu ministério, já tive casos assim, de irmãs estarem chorando no meu gabinete, eu chamar a outra irmã, ela dizer assim: minha irmã, me perdoe. Quando eu a conheci pela primeira vez, eu nunca poderia imaginar que a irmã é essa pessoa maravilhosa que é. Inclusive, no dia que ela só foi lá em casa orar por nós, eu estava numa tremenda necessidade, eu nunca poderia imaginar. Me perdoe em nome de Jesus. Ai, amado, não sejamos precipitados, sejamos cautelosos, porque Deus disse para Samuel e continua a dizer para você: porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor não vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Agora Samuel já estava pronto. Agora Samuel já estava calibrado, já estava preparado, temperado, porque Deus não somente disse para ele escolher um novo rei, mas disse para ele quais eram os critérios, como ele deveria fazer. Então, o verso 8 disse que então Jessé apresentou os seus melhores filhos, em total de 7. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Nós aprendemos com Deus a fazer nossas escolhas, amados.
escolhas temporárias, escolhas de amizade, relacionamento e escolhas definitivas para um casamento futuro, porque casamento é definitivo. Nós é que inventamos essas coisas aí, como o próprio Moisés disse. Foi dado carta de divórcio pela dureza do coração. Nós precisamos aprender a escolher aqueles que nós vamos vivenciar nesta terra, amados. Que nós vamos ter filhos com eles, que estarão conosco 24 horas por dia, todos os dias, toda semana, todos os anos. E a proposta de Deus que seja para a vida inteira. Mas o Senhor não escolheu nenhum deles. Jessé estava sem. Jessé desconhecia os critérios de Deus. Não é pecado apresentar os melhores. Aqueles homens todos sarados, grandões, né, bonitos. Ele falou, já que Samuel veio para o rei, o que um rei tem que ter é isso aí, ó. É lá, beleza, né? Inteligência, esse porte atlético. Mas o verso 10 diz que o Senhor não escolheu para nenhum deles. Assim, vamos ler o verso 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa antes que ele venha. Eu quero que você observe que Jessé não disse que tinha um 8º filho. O mais moço, Davi, que estava apacentando ovelhas, talvez tivesse vergonha do filho, porque ele chegava em casa com aquele cheiro de mato, cheiro de animal, né? Suado. Foi Samuel que perguntou a Jessé se ele não tinha mais filhos. Não desvalorize seus filhos, todos são filhos de Deus. Todos são amados. Às vezes nós temos uma pedra dentro de casa, né? Aquelas pedras pretas, feias. E me faz lembrar o diamante. O diamante, se você for apresentado para você ele bruto, você não vai dar valor nenhum. Porque o diamante, primariamente, é uma pedra negra. Só que ele passa por grandes temperaturas, vários procedimentos técnicos, várias pressões altíssimas. E quanto mais o diamante é pressionado, aquela negrura vai sumindo, desaparecendo. E vem o seu verdadeiro esplendor, vem o seu verdadeiro valor. Ah, Deus, e aí vem esse diamante que é cobiçado, estimado, né? Que é tão valorizado para todos, mas a pedra originária é preta, é negra. Jessé tinha uma pérola, tinha um diamante dentro de casa e não sabia. Aleluias. Talvez você tenha pérolas dentro de casa e não sabe. Não somente os seus filhos, mas talvez o seu marido seja uma pérola e você não saiba. Talvez o que ele precisa é de um polimento e não ser jogado fora. Talvez você tenha uma pérola dentro de casa que é a sua esposa, não para ser descartada, mas para ser polida, para que venha o verdadeiro brilho e que você descubra o seu real valor. Jessé devia estar decepcionado quando Samuel deu a ordem para ele. Mande chamá-lo. Eu gosto quando ele diz, por que não nos assentaremos à mesa antes que ele chegue? Se Jessé já tinha passado todos os filhos, só faltava um. Aleluias! Samuel mandou chamar aquele que seria rei de Israel, como foi por 40 anos. Agora, aquele que estava lá, cuidando do pasto, cuidando de ovelhas, estava vindo para a casa não mais como pastor de ovelhas, mas como rei de Israel. Ai, amados irmãos, Deus tira coisas e faz coisas que não podemos entender e nem conceituar.
Às vezes temos pérolas perdidas, como já dito, dracmas perdidas dentro da nossa própria casa. E aquela mulher nos ensina também que ela foi procurar diligentemente até encontrá-la. E o rei agora vinha para casa. E então Samuel o recebeu. Eu imagino o olhar dos outros irmãos a contemplar agora aquele que talvez por muitas vezes foi desprezado, foi desvalorizado. E até dito, sai daqui, você está fedendo a mata, você fica cedendo a ovelha, sai daqui, eu já te falei um monte de vezes. Nós já falamos para você, você não é bem-vindo aqui, rapaz. Você é pastor de ovelha. Era tudo que Deus precisava para fazer o rei, o novo rei de Israel. Talvez hoje você está achando que você não tem valor, mas tem. Valoreje só reconhecido por Deus. Ele tem um lugar preparado para você, separado para ti, homem, separado para ti, mulher. E no momento certo, talvez ele esteja agora polindo, talvez ele esteja agora exercendo uma pressão sobre a sua vida, para que possa, no momento certo, dar para você o que é o valor que você tem. Eu queria que nós, já terminando a nossa reflexão, meditássemos sobre 4 aspectos. O primeiro, quais os critérios que você tem usado em suas escolhas de amizade, irmãos. Não é só para você adolescente, jovem, não. Para você aí, em qualquer idade. Quais são os critérios que você tem usado para as escolhas da sua amizade? Você tem julgado as pessoas pela sua aparência? Tem dado certo ou você tem se decepcionado? Ou você tem se surpreendido com alguns casos que você não considerava e que se tornaram grandes amigas, grandes irmãos em tua vida? Eu queria perguntar para você, Deus pode te escolher hoje pelo que vem em seu coração? Pode, agora? Como é que está seu coração? Como você tem se apresentado a Deus, amados? Pela aparência ou pelo seu coração? A Bíblia diz em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus não pede braço, Deus não pede beleza, Deus não pede cabeça, Deus não pede pés. Deus diz para você esta tarde, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. E se Deus pede para o teu coração ser habitado por Ele, todas as demais coisas precisam ser retiradas, amados. Tudo. Às vezes oferecemos verdadeiramente o nosso coração para Deus, mas no decorrer da caminhada começamos a juntar no nosso coração outras coisas. E Deus começa a ficar apertado. É momento de esvaziar o coração. É momento, talvez, de dizer para Deus, Deus recebe o meu coração. Eu digo sim para ti, recebe o meu coração. Você sabe por que tudo isso? Porque Deus escolhe aqueles que entregam seu coração totalmente para Ele. Deixa eu orar com você e por você, maravilhoso Deus. Ó Pai, começa em mim. Eu já tenho te ofertado meu coração muitas vezes, mas eu faço isso que muitas vezes, Senhor, eu descuido meu coração, entra outras coisas. Como agora, limpa ele e recebe. Recebe o coração do teu filho e da tua filha agora, talvez entristecido, com mágoa, com tristeza, até mesmo com ódio, com decepção. Mas que tu possas esvaziar esses corações. E que essa pessoa possa dizer para ti, Pai, recebe o meu coração, porque é isso que tu pede de mim. Faça isso nesta vida agora, Deus. Oh, Deus, nos dá discernimento, Senhor, nos dá consciência das nossas escolhas, dos nossos relacionamentos, aquele que nós escolhemos para nossos amigos, nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles que nós escolhemos como parceiros, como marido, como mulher, Senhor, para que não venha desabaixar em decepções. Que nós, Senhor, façamos e
estejamos em concordância com a tua palavra. Porque se tu estiver no nosso coração, nós vamos saber fazer a boa escolha. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.